que chega a um montante de 6 milhões de reais. Então ele negou que tenha movimentado essa quantia na conta. Ele se internou numa clínica de reabilitação para cuidar da saúde mental. Neste fim de semana ficou marcado aí pelo grande retorno dele aos palcos. A gente tem que trazer essa informação aqui, como de fato se deu essa relação entre o Mick Jagger e a Luciana Gimenez. Isso aconteceu numa festa lá em 1998. Olha! Muito obrigada, Tutu e Thaisa. Um beijo pra vocês. Agora você de casa está aqui no Atualiza Já. Segundou. Melhor maneira de começar a semana estando atualizado de tudo que acontece no mundo dos famosos, da vida alheia, né, Cadu? Pois é. Você começa aí com uma mega notícia, né? Pois é, a notícia do momento, um escândalo no mundo do rap, né? Esse imbróglio judicial entre o Emicida e seu irmão, o Fiote, né? Nós demos várias exclusivas no portal Léo Dias na semana passada e agora vem uma novidade através da entrevista exclusiva que o Fiote concedeu ao Fantástico deste domingo, afirmando que ele não fez saques na conta da empresa Laboratório Fantasma, fundada pelos dois lá em 2010, que chega a um montante de 6 milhões de reais. Então ele negou que tenha movimentado essa quantia na conta dessa empresa fundada pelos dois, Rebequinha. Ele confirmou só o recebimento de 2 milhões, mas segundo ele, o irmão estava ciente, fazia parte do acordo deles. Então ele negou os 6 milhões, mas confirmou o recebimento de 2 milhões. Por outro lado, o Emicida, ele não quis fazer um pronunciamento, né, físico na entrevista, não quis dar a entrevista, mas ele deu um pronunciamento escrito falando que se surpreendeu com esse processo judicial, porque eles estavam resolvendo aparentemente tudo na conversa e de uma maneira boa até, e ele, segundo ele, se surpreendeu com o início desse processo, mas falou também que não quer espetacularizar esse processo, essa briga judicial que está acontecendo, porque, segundo ele, isso vai se resolver. Então, tem expectativas boas aí deles resolverem isso. Vamos aguardar e trazer mais atualizações. Pois é, importante pontuar também que é um desdobramento de um caso que vem rolando desde 2017, né? A empresa, na verdade, a Laboratório Fantasma, foi fundada em 2010, com 50% para o Emicida dos lucros, né? E 50% para o Fiote. Mais adiante, alguns anos depois, eles entraram em acordo, daí o Emicida ficou com 90% das ações e o Fiote ficou com 10%. Enfim, o imbróglio se desencadeou mesmo assim no âmbito judicial em 2017. Então, já é uma treta antiga, mas que só agora veio ao conhecimento público, Rebequinha. Só estamos sabendo agora, foi o assunto mais comentado na semana passada, né? E vai continuar dando o que falar com certeza. A gente continua acompanhando e a gente traz pra vocês. E Cadu, vamos falar sobre Regina Duarte. A gente sabe que a novela Três Graças, né, que vai ser a próxima novela das 9, é Exatamente. isso? Substituta de Vale Tudo, que acabou de começar, mas já estamos falando pra caramba da próxima novela. O nosso colunista do portal, Flávio Rico, já estava especulando alguns nomes que vão participar dessa novela. E o novo nome agora que ele está especulando é a Regina Duarte. Segundo ele, ela está sendo cotada para um papel, né? Cotada para o papel na novela. E a gente sabe que ela está fora das telas faz um tempo, né? A última novela dela foi em 2017, foi Tempo de Amar na Globo. Então, tomara que venha aí. Tomara que venha aí, será um grande retorno, né? Sim. E vale destacar também que a Globo tá querendo o Murilo Benício, que já noticiamos aqui, e a Marjorie este ano para um papel de vilã. E agora com essa novidade da Regina Duarte aí, o elenco segue crescendo, né? Tomara que realmente ela volte pra Globo, né? Que a casa que lançou ela. Bom, talvez seja uma próxima novela aí que deu que falar, como Vale Tudo, está fazendo já muito sucesso. Será que vamos entrar em uma onda de novelas de sucesso? Pois é, a gente tá na torcida. E Cadu, casal tendo a sua primeira aparição juntos, Sim, Débora Seco e Dudu Borges, compositor e produtor. Eles foram juntos a um show do Jorge Mateus, da dupla Jorge Mateus, que foi no Pacaembu, aqui em São Paulo, e tiveram a sua primeira aparição oficial. Eles já tinham rumores sobre esse casal desde outubro do ano passado, mas eles foram confirmados em março desse ano. Pelo Léo Dias, hein? Isso, claro. Léo Dias descobre sobre tudo, não dá pra esconder nada. E agora tiveram a primeira aparição. Felicidades ao casal. Pois é. E o cara é bonitão, né?
Combinam, Você acha né? que combinou com a Débora Seco? Combinou. Pois é, eu também achei um Casal casal bonito. bem legal e felicidades pra eles, né? Estamos combinando com ele, ó. Ó, jeans. de jeans, hoje. né? Estamos combinando. Qual é a próxima, Cadu? Tem notícia boa, continuamos ainda falando de notícia boa, porque o Whindersson Nunes voltou aos palcos finalmente, depois desse período de cuidados, né, que ele se internou numa clínica de reabilitação para cuidar da saúde mental. Neste fim de semana ficou marcado aí pelo grande retorno dele aos palcos, ou então ao trabalho, né? Sim, finalmente. Qual o nome do novo espetáculo dele? Isso definitivamente não é um culto, já é um grande sucesso dele, um clássico do Whindersson, e agora tá de volta então com esse espetáculo. Sim. E fala de assuntos atuais, aparentemente, sobre Isso. religião, fala que não é um culto, mas tem assunto ali de religião, espiritualidade, fala sobre redes sociais, sobre um iminente fim do mundo, então vários assuntos atuais ali e, claro, sempre arrancando muita risada do público. E uma das novidades é que ele vai rodar o Brasil e parece que o mundo também com esse espetáculo, hein? Já estão falando que vai ter show na Europa, muito animada pra isso. Adoro o Whindersson. E falando em recuperação, você comentou, a gente comentou aqui sobre a recuperação mais de saúde mental do Whindersson. Outro artista que se recuperou, só que aí de um problema físico, foi o Pedro Sampaio. Ele se machucou em um show, ele rompeu o ligamento do joelho, se machucou feio mesmo no show e teve que ir, inclusive, para a mesa de cirurgia e passou por isso 2 meses em fisioterapia intensa, se recuperando, inclusive usando muleta. Segundo ele ficou fazendo 5 horas por dia de fisioterapia. Só que a notícia agora boa é que ele se recuperou, inclusive já está indo para uma turnê em Portugal, chamado Astro Tour. Então ele postou aí um vídeo anunciando que está embarcando para Portugal, mas ele está levando junto seu fisioterapeuta, o médico que fez sua cirurgia, para ajudar ele ainda nessa recuperação, que ainda não se recuperou completamente, né, Cadu, 100%. Foi realmente uma cirurgia ali difícil, né, invasiva ali, mas melhoras pra ele. Exatamente. E que tem uma turnê de sucesso em Portugal. E pega leve nesse retorno aí, hein? Vai pular muito nesse palco aí, hein, Pedro? Pula pouco, não se joga no público, toma cuidado. Pois é. Rebequinha, tem uma entrevista que a Luciana Gimenez, você sabe que ela tem um podcast, a Luciana Gimenez, Sim. além do programa dela na Rede TV, e ela recebe lá vários convidados e amigos para bater um papo. E o entrevistado mais recente dela é o Chiquinho Scarpa, o Conde, conhecido como Conde também. E ele é amigo de longa data da Luciana Gimenez, inclusive dos tempos que ela era uma supermodelo internacional. Nessa mesma época que eles se conheceram, eles frequentavam os mesmos lugares. Foi justamente a época em que Luciana Gimenez conheceu o roqueiro Mick Jagger, da banda Rolling Stones. Vamos colocar aqui na nossa tela Mick Jagger, que é, inclusive, um grande ícone da música, do rock, enfim. Ele, inclusive, é o pai do primeiro filho de Luciana Gimenez, o Lucas, que hoje tem 25 anos. E durante esse papo com o Chiquinho Scarpa, a Luciana Gimenez precisou dar opa, peraí, segura essa informação, porque ele queria dar a informação de como eles se conheceram. Só que a gente não sabe até hoje, a gente sabe que eles estavam na mesma festa, interagiram lá, só que o Chiquinho Scarpa queria dar os detalhes de como foi esse encontro. Assustou a apresentadora, hein? Ela não queria deixar ele contar toda a história, não. Por que será? Que detalhes que tem nessa história? A gente ficou querendo saber, a gente não sabe se em algum momento ela vai revelar. Devido a essa repercussão agora, vai que ela revela em algum momento. Léo, descobre pra gente, Léo. Léo, por favor, né? Você também tá de portal? A gente tem que trazer essa informação aqui, como de fato se deu essa relação entre o Mick Jagger e a Luciana Gimenez. Isso aconteceu numa festa lá em 1998. Olha, 1990 tem tempo, hein? Olha, será que vamos cavar detalhes desse encontro tão antigo? Pois é, mas na época também é bom pontuar, o Mick Jagger virou um escândalo internacional isso daí, porque ele era casado com uma supermodelo internacional também, o nome dela é Jerry Hall, e na época a Luciana Gimenez tinha apenas 28 anos, você acredita? Olha. Pois é, e daí mais recentemente, lá em 2017 mais ou menos, a Luciana Gimenez até escreveu uma carta pública pedindo desculpas para na época, agora ex-esposa do Mick Jagger, né? Ex-namorada, enfim. Vamos ver se a gente acaba sabendo desses detalhes. E Cadu, semana passada nasceu a primeira filha da Manu Gavassi. Manu Gavassi, rapidinho, né? Foi rápida essa gravidez. A gente já comentou aqui que tem algumas gravidezes que são rápidas, outras são lentas. A dela eu pisquei e nasceu. Nasceu.
pisquei e nasceu. E conta, Cadu. Ó, ela não revelou nome, também não tem foto da filhinha dela, mas o Zé Luiz, que é o jornalista, apresentador, que é pai dela, disse que a bebê tá super bem e que ela parece muito com a Manu Gavassi, ó, só atiçando a nossa curiosidade, né? E lembrando, Cadu, que essas informações foram de uma entrevista exclusiva que o Zé Luiz deu pra quem? Deve ser linda, então, porque a Manu é linda, mas ainda, como você disse, não revelou os nomes. A gente sabe que a Manu é muito reservada quanto ao seu relacionamento, também quanto à sua vida pessoal. Então vamos aguardar. Se ela vai revelar ou não, a gente não sabe, mas revelando a gente traz aqui. Revelando também o rosto, fotos a gente traz no Momento Fofura, claro. A gente não revelou o nome do pai, mas tem o nome do pai aqui, é Júlio Reis, o nome do... Sim, modelo. Modelo. Né? Eles estão já em relacionamento há 3 anos, um pouco depois ali do BBB. Estão felizes e que a família seja muito feliz. Pois é. Família. E falando em Momento Fofura, em criança, em filhos de famosos, agora a gente fala sobre a filha do José Loreto, que fez um aniversário de 7 anos. A Bela teve um aniversário tema Lilo Stitch e ele surpreendeu ali nas redes sociais postando que a mãe, que é a Débora Nascimento, participou por chamada de vídeo. Eles não estão mais juntos, né? São separados. Isso mostrou muita maturidade. O pessoal comentou nas redes sociais que maturidade ela não foi porque estava trabalhando, mas se não iria. Mas eles convivem muito bem, continuam sendo uma família e ela participou ali por chamada de vídeo. Ele também fez uma declaração falando quanto ter uma filha, quanto a filha mudou a vida dele, mudou ele como ser humano. E o Loreto é papai babão, ele sempre tá publicando vídeos da filha e passeios. Sim. Realmente muito legal essa relação pai e filha, né? Muito legal. Qual é a próxima? Olha, outro pai e outro filho. Pai coruja, só que ao contrário do Loreto, o Justin Bieber, que a gente tá vendo aqui, ele não publica tantas coisas nas redes sociais. Aqui é uma foto rara, podemos dizer assim, né, Rebequinha? Pois é. Justin Bieber e o filho dele, Jack Blues, fruto do relacionamento com a Hailey Bieber. Isso. Né? Olha só, ele publicou aqui uma foto, acredito eu, que no sofá da sala, brincando, parece que é um fim de semana tranquilo, né? Pois é. Sim. Bem legal esse registro aí, né, Rebequinha? Isso, que vibe boa. Cadu, quem encontrou um ídolo foi o Júnior Lima, que é ídolo de muita gente no Brasil, né? Exatamente. Ele encontrou o ídolo dele, o cantor Teddy Swims, que tem feito muito sucesso. Tá no auge da carreira, dele. né? Muitos hits recentemente, fez um show recentemente no Brasil e quem encontrou ele foi o Júnior, gravou um vídeo cantando o hit do Teddy chamado Lose Control, hit do ano passado aí, quer dizer, 2023. E, bom, apesar de ser um momento feliz, encontrando seu ídolo, o pessoal criticou nas redes sociais. Ele teve que lidar com umas críticas nos comentários, falando que ele não tá cantando bem, que ele devia só tocar o violão enquanto o Teddy canta. Mas que chato, né? E falta de que fazer, né? Criticar o Júnior. E ó, o Júnior também é bom pontuar que ele tá retomando a carreira de cantor, já lançando música, lançando projetos aí. Então ele tá vivendo um momento especial também, né, Rebeca? Sim, isso aí. E Rebequinha, eu fiquei sabendo que você tem dicas pro pessoal de casa. Conta aí pra gente. Sim, agora a gente vai trazer dicas de filmes e séries pra você. Nas segundas-feiras, a gente já traz sexta-feira dicas de música, né? Lançamentos da semana. Agora a gente traz filmes e séries. Eu começo indicando um filme que foi lançado recentemente, está ainda no cinema, então aproveite, chamado Mickey 17, Cadu. É do mesmo diretor do sucesso mundial Parasita, que inclusive foi ganhador de Oscar. Então tem o mesmo diretor que é incrível e é uma ficção científica que, olha que interessante essa história, conta a história do Mickey Barnes, que vai numa missão suicida para colonizar um novo planeta. Um planeta ali alienígena, e aí cada um dos tripulantes dessa missão, eles têm tarefas super perigosas e quando cada um deles morrem, eles são colocados em um corpo de um clone para seguir a missão. Só por essa sinopse eu já fiquei muito interessada, estou querendo assistir, vou assistir antes de sair dos cinemas. Uma ótima pedida pra quem gosta de ficção científica então, né? Isso, eu amo, vou assistir, com certeza. E ó, pra quem é acostumado ou gosta de consumir séries no streaming, tem aí uma nova temporada de White Lotus, que conta a história de hóspedes de um hotel de luxo, um resort de luxo, que entram em conflitos entre eles e também com os funcionários do local. Enfim, tem morte, tem assassinato, é muito mistério ao redor dos personagens e vale muito a pena conferir. Então, na HBO. Você já começou a assistir, Perdão, não é? HBO não, na Max, né, que mudou o nome. Isso, agora é Max. Você começou a assistir, eu quero assistir ainda. Vejo pessoas falando bem, falando mal, mas eu sou curiosa, eu vou tentar.
Ó, esse início é bom, hein? Eu tô gostando. É, então fica a dica pra vocês. E agora vem o que, Cadu? Agora vem o Jornal dos Famosos, ao vivaço, com a... Jana e o Tutu. E o Tutu. Então é com vocês, gente. Obrigado, até amanhã. Beijo. Tchau!